No Evangelho de João, no capítulo 18, o pastor me deu uma tarefa difícil de terminar, ou tentar terminar o que ele começou. Acho que eu vou deixar o restinho para ele, de terminar o livro de João em janeiro, e eu passei aperto demais. Confesso que João 18 era para ter falado domingo passado de manhã, mas eu pulei, pedi ajuda aos universitários, preguei outra coisa. Falei: Jesus, toma conta de mim, me ajuda. E quando eu fui ler o texto, né, eu já tinha lido o texto quando eu pulei. Falei: meu Deus, é um texto que é um dos mais pregados em tudo quanto é lugar. Toda Páscoa é lido, é falado desse caminho, do tempo de oração, diante de Pilatos. Falei: não sai mais nada. Falei: tem misericórdia de mim. Eu confesso que eu quase falei: o problema é do pastor, ele que deu essa ideia, não conta para ele não. Essa parte do sermão vocês editam. Falei: ele que começou, o problema dele, ele que termina. E enquanto eu orava esse final de semana pela mensagem, as duas mensagens de hoje, a de manhã e a de noite, eu vou pregar duas vezes de manhã não, é uma de manhã e uma de noite. E então Deus começou a inclinar o meu coração ao texto de João capítulo 18. E eu queria nessa manhã compartilhar com vocês aquilo que Deus soprou o meu coração, ardeu o meu coração, ministrou a minha alma. Só o do jardim, até o versículo 11, depois você lê o resto em casa, só para você se inteirar daquilo que por onde nós vamos passar nessa manhã. Tendo Jesus dito estas palavras, que palavras? As palavras que ele começa a dizer em João capítulo 13, é a última ceia, do qual João é o único que registra detalhadamente esse momento da última ceia, em que ele começa, em que ele reunindo aos seus discípulos, deixando o último legado, as últimas palavras, sabendo, chegando a hora da cruz. E então a primeira palavra é aquela palavra famosa que todos nós conhecemos, quando ele tira suas vestes, pega a toalha e começa a lavar os pés dos discípulos e enxugar os pés de cada um. Dali para cá ele começa a ceia se encontra e acontece diante desses ensinamentos que Jesus vem falando em João capítulo 13, 14, 15, 16, e então ele encerra com a oração sacerdotal, conhecida como oração sacerdotal de Cristo, João 17, esse é o contexto. Tendo dito isso, estas palavras, tendo orado, saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. E Judas, o traidor, também conhecia aquele lugar, porque Jesus ali estivera muitas vezes com os seus discípulos. Vamos repetir comigo? Porque Jesus ali estivera muitas vezes. Vamos repetir? Porque Jesus ali estivera muitas vezes. Vamos repetir mais uma vez? Porque Jesus ali estivera muitas vezes naquele jardim com seus discípulos. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e dos principais sacerdotes e dos fariseus, alguns guardas, chegou a este lugar com lanternas, tochas e armas. Sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? Responderam-lhe: a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas o traidor estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? Responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se a mim, pois, que buscais, deixarei estes, para se cumprir a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me deste. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia
e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita, e o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei eu, porventura, o cálice que o Pai me deu? E assim Jesus foi preso. Diante da prisão de Jesus, naquele período em que ele está sendo caminhado e levado para ser interrogado, primeiro por Anás, depois Caifás, depois Pilatos, Pedro nega ele 3 vezes, o galo canta, ele sai, e Pilatos interrogando a Jesus naquele momento, tudo isso acontecendo no mesmo momento. Jesus faz uma afirmação a Pilatos, versículo 36, Jesus afirma ele, respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Ele estava querendo saber se ele era o rei dos judeus. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Então lhes disse Pilatos: logo tu és rei? Respondeu Jesus: tu dizes que sou rei. Vamos ler esse pedacinho? Eu, para isso nasci, para isso vim ao mundo, ao fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, todo aquele que é da verdade, todo aquele, vamos gente, vamos ler, que é da verdade, ouve a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: que é a verdade? Que é a verdade? Esse é o texto do interrogatório de Jesus, da onde ele sai do jardim, e aqui, não estranhosamente, porque é o Espírito Santo de Deus que está regendo a pena de João para escrever o Evangelho. Mas um homem que vem escrevendo a ceia tão detalhadamente, quando chega no jardim do Getsêmani, ele pula um monte de detalhe, porque Mateus não pula. Mateus, ele registra que no jardim do Getsêmani, Jesus não dormiu. Essa foi a última noite dele, da ceia até o interrogatório, até ser crucificado, ele não dormiu. Ele passa toda a ceia, e todos os registros estão aqui em João até o 17. A partir do 18 agora, ele está num jardim que o texto diz que ele esteve lá várias vezes. Põe a foto do jardim aí para mim, por favor. Provavelmente nesse jardim que aí está nas fotos, ele é todo cercado e ele é proibido de entrar. Só os jardineiros que podem entrar para poder regar. Pode passar mais uma foto. Passa outra. Eu estive lá em 2015. Passa outra. Isso não é montagem. Aí, deixa essa aí. Essas oliveiras já foram comprovadas cientificamente que elas têm aproximadamente perto ou mais de 4.000 anos de existência. E ainda hoje, elas ainda dão frutos. Ainda hoje. Esse provavelmente é o jardim, porque como diz o historiador lá, o doutor em História pela Universidade de Israel, ele falou que lá tem vários lugares que várias denominações, seja ela o catolicismo ou o anglicano, eles vão aonde teve um acontecimento de Jesus, transformou água em vinho. De um lado da rua há uma casa, eles falam: foi aqui que Jesus transformou água em vinho, é da igreja católica. Aí do outro lado é da igreja anglicana, foi aqui que Jesus transformou água em vinho, tem um pátio também. Então ele sempre, quando ele ia contar a história, ele falou assim: é por aqui que Jesus fez. O único lugar que a gente tem certeza que ele passou é o Lago da Galileia, que durante todos esses anos, com terremoto, com destruição, com guerra, ele não mudou de lugar. Então é o único lugar. O restante é por aqui. Só Jerusalém foi reconstruída 17 vezes. Então é entulho em cima de entulho, em cima de entulho, eles estão escavando lá. Inclusive até hoje, quando vai se construir qualquer coisa lá, eles têm que escavar não sei quantos metros abaixo. E se descobrir qualquer coisa pertencente da época de Jesus, eles têm que parar tudo e eles têm que fazer a escolha, ou de doar o terreno, vender o terreno para o povo, para eles explorarem ali, ou construir com a base tão forte para eles continuar
cavando e descobrindo ali por baixo. É exatamente isso que hoje está acontecendo debaixo de Jerusalém. Tem a porta de Damasco, ela existe a porta que hoje a gente passa e a porta onde Jesus passou. E ali continuam-se as escavações e as descobertas, muitas das quais eles não revelam. Então, voltando à história, Jesus, ele passou a última noite dele, provavelmente nesse jardim, porque é o jardim, segundo ele, que tem a caverna perto. E se havia qualquer tempestade ou chuva, não dava como voltar para Jerusalém, embora fosse só alguns quilômetros, mas tinha uma caverna aí onde eles podiam se abrigar. Esse é o jardim onde o texto começa a dizer, e ele afirma algo que a gente passa despercebido, que Jesus esteve ali várias vezes, não foram poucas vezes. Várias vezes Jesus passou por esse jardim, registrado em João 18, com os seus discípulos. Isso acendeu uma chama no meu coração. Desse texto que fala sobre a última noite de Jesus, o que eu queria destacar nessa manhã é as pessoas que existem nesse texto, os personagens, alguns personagens que existem nesse texto e que falaram e mexeram com o meu coração. O primeiro está aí, Judas, um discípulo que esteve várias vezes com Jesus, várias vezes nesse jardim. Quando ele chega, ele leva os soldados num lugar onde ele continuamente andava com o Mestre Jesus. Isso mexeu muito no meu coração, porque estar muitas vezes no jardim não quer dizer que você está com Jesus de fato e de verdade. O fato de você frequentar o mesmo lugar onde Jesus está presente não quer dizer que você anda com Jesus. O fato de você aprender os ensinamentos de Jesus e até declarar ser discípulo dele, porque Judas o declarava que era o seu discípulo, não quer dizer que você de fato é discípulo de Jesus, que você de fato anda com Jesus. E o que mais me impressiona é que não era qualquer pastor, não era qualquer profeta, não era qualquer doutor, era Jesus. E o texto disse, muitas vezes, Jesus esteve ali. E eu fiquei imaginando no dia que eu cheguei naquele jardim, quantas vezes Judas teve a oportunidade e não abraçou. Quantas vezes? E essa é a primeira pergunta que eu faço para o seu coração, diante dessas afirmações que eu fiz agora há pouco. Nem sempre estar no jardim quer dizer que você realmente, de fato, esteve com Jesus. O fato de você se dizer discípulo de Jesus, ou conhecer sobre a pessoa de Jesus, não tem nada a ver com o andar com Jesus, com o andar na presença de Jesus de fato e de verdade, de conduta, de coração e alma. Isso deveria te preocupar, porque para um mestre e doutor das Escrituras, em João capítulo 3, Nicodemos, foi balançado, e você vai ver nesse capítulo abaixo aqui no 19, que ele foi tocado. Ainda houve esperança e ele não perdeu a sua oportunidade. Ele refez toda a sua escola, não pelo estudo do conhecimento humano, mas agora através do Espírito Santo de Deus, que o convenceu de que Jesus é o Senhor. Prova disso que Nicodemos, aqui no capítulo 19, você vai ver que ele gasta um dinheiro para se comprar 30 quilos de especiarias. Ele está presente aqui, embalsamando o corpo, no dia da morte de Jesus. Mas naquele dia, no capítulo 3 de João, ele era doutor da lei, ele tinha um diploma. Na verdade, ele era mestre acima dos doutores, teve que encontrar de madrugada com Jesus, para não poder passar vergonha de ser questionado de manhã. E Jesus foi claro com ele e disse, não te importa de eu te dizer que você precisa nascer de novo. O nascer de novo não é frequentar jardins. O nascer de novo não é só ouvir sobre Jesus. O nascer de novo não é nem professar a fé que é discípulo de Jesus. O nascer de novo, ele mexe com a conduta, com o caráter,
com a direção. Há um start na sua alma. Você agora passa pelo caminho de fé, e essa fé não é uma fé ligada a uma graça da desobediência, como muitos têm pregado por aí. Somos salvos pela graça e a gente faz o que quiser, mas se a gente crê e nós somos eleitos, então nós estamos com Cristo. Isso nunca esteve registrado nas Escrituras, uma interpretação demoníaca e que tem desgraçado a igreja do Senhor Jesus nesses últimos dias. Eu já preguei sobre isso aqui, você pode procurar, leia a carta de Pedro, a primeira carta dele, porque a primeira carta de Pedro, segundo o próprio Pedro, você vai ver no capítulo 5, creio eu que lá pelo versículo 12 a 13, você vai ver ele dizendo que ele escreveu resumidamente, os 5 capítulos é um resumo sobre o que é graça genuína, é um legado sobre a graça real. E em todo momento você vê na primeira carta de Pedro, Pedro falando sobre uma vida de santificação, de se separar, de sair do mundo, de viver uma vida diferente dos demais, uma vida de exclusão das paixões da mocidade. Essa é a graça real, uma graça obediente. Judas teve todo esse ensinamento, esteve frente a frente com Jesus, várias vezes naquele jardim. Isso me impressiona, porque não era um pastor, era o pastor. Aonde todas aquelas que são verdadeiramente as suas ovelhas, ouvem a sua voz. Eu te pergunto nessa manhã, o que você tem feito com sua vida, hein? Por onde você tem visitado? Você que se diz servo do Senhor. Quais são os jardins da sua vida? O jardim como de Judas, da mentira, da traição. O jardim da negação, como o de Pedro. Qual tem sido o seu jardim? Muitas vezes eles passaram por aquele jardim. Muitas vezes, e essa última, eles viram o Senhor Jesus. Judas já não viu, ele saiu na hora da ceia, na hora que ele estava ministrando e partindo o pão. Jesus passou todo o período depois do ensinamento e legado dele naquela ceia, orando. Ele faz a oração sacerdotal. Se você perceber no versículo 18, João não narra isso, mas Mateus narra. Se você abrir em Mateus, no capítulo 26, acima do versículo 47, porque do versículo 47 em diante vai repetir essa parte de João, capítulo 18, a partir do versículo 1. Ele já estando no jardim, chega à guarda. Mas antes disso, Jesus chama os seus discípulos para orar. E ele deixa os discípulos ali, e um tiro de pedra ele vai se dobrar diante do Pai, e ele chora, e em outros textos registra que ele chora e ora ao tempo de angustiar-se e transpirar sangue. Seu suor transformar em sangue, de tanta angústia e clamor naquela hora. E quando ele volta, os seus discípulos estão dormindo. Então na primeira hora que ele volta, ele diz: não pudesse vigiar nem uma hora comigo? E então talvez ali seja o limite da oração. Qual é o limite de oração? Qual é o mínimo que eu devo orar? Pelo que Jesus disse, nesse último momento dele, se não pode vigiar nem uma hora, a gente deveria aprender a orar pelo menos uma hora. E ele volta por 3 vezes. Essa é a primeira, ele fica mais 2. Vai e volta. E encontra todas as vezes os seus discípulos dormindo. E então, na última hora, ele fala: levanta, porque é chegada a minha hora. Esse é o contexto de João 18. Um homem que as suas últimas horas de vida gastou passando o legado aos seus e orando ao Pai. Voltando ao que eu falei no domingo passado, da virada. Um dia nós vamos virar, de verdade.
Esse dia vai chegar para todos nós. Quando Jesus voltar, e então é a virada, eternamente. Ou quando nós fecharmos os olhos e não abrir mais, é a nossa virada diante de Deus, até Jesus voltar. Essa virada vai acontecer. Isso é fato, não é boato. E quando esta virada acontecer, a pergunta é: qual o jardim que você frequentou? Porque é esse que vai fazer toda a diferença. O jardim que você frequentou, aquele que você ouviu de verdade, é que vai fazer toda a diferença. Se você não percebeu ainda na leitura das Escrituras, principalmente em Apocalipse, quando o Espírito de Deus revela a João aquilo que está para acontecer nos últimos dias, e isso inclui inclusive a nós, as 7 igrejas, aquelas cartas escritas às 7 igrejas, todas elas têm algum tipo de pecado, algumas menos, outras mais, na nossa medida. Como eu disse no outro culto, a nossa medida não é a medida de Deus. A medida de Deus é a medida perfeita, é a docmus, é quando Ele passa a régua, ali é a medida dEle. E o que nós deveríamos aprender é a andar na medida dEle, não na nossa. A medida de Deus é aquela que Ele deixou escrita, a nossa medida é a sua medida. O que está escrito é a medida de Deus, sem achar, o que Ele deixou escrito. Se você perceber, as 7 igrejas teve pecados diferentes, mas elas 7 deixaram de existir, porque hoje elas não existem mais, o candeeiro delas foram removidos, em todas as cidades onde o Espírito de Deus mandou recado para aquelas igrejas, todas elas já não existem mais, por causa de um só pecado, e o pecado foi comum entre as 7, o pecado do último versículo. Quando, terminando a carta, escreve ao anjo da igreja, ao pastor, que era para comunicar essa igreja, ler a igreja e falar com ela os seus pecados, ele diz: aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Elas não ouviram, embora tivesse estado presente no jardim, embora eu tivesse estado presente na leitura daquela carta. Não foi só uma, foram todas. Não foi só um membro, foram todos os membros. Você não percebeu isso? Não basta só pregar sobre Jesus, nós precisamos andar com Jesus, de fato e de verdade. Judas foi o primeiro, esteve várias vezes no jardim, não fez diferença nenhuma. A segunda pessoa de João capítulo 18, enquanto eu li as escrituras que Deus ardeu meu coração, é Pedro. Porque 3 perguntas foram feitas para Pedro nesse período em que Jesus está sendo carregado para a cruz, do qual o Senhor Jesus já sabia que ia acontecer, e Ele advertiu a Pedro a isso. Quando Pedro falou: Senhor, eu vou com o Senhor até para a morte. E Jesus falou com ele: Pedro, antes do galo cantar, tu me negarás 3 vezes. Isso me diz algo, amados. E aqui, nesse contexto de João 18, está as 3 negações de Pedro, registrado que o galo cantou. Isso me diz algo, de que eu acho que eu sou alguma coisa. Deus sabe realmente o que eu sou. Jesus nunca vai ser pego de surpresa com a minha vida e nem com a sua. Nós podemos esconder a nossa vida dos pastores, do conselho da igreja, nós podemos esconder as nossas vidas dos nossos pais, dos nossos amigos, mas Jesus de Nazaré, o que conhece a Pedro que o negou 3 vezes, é o mesmo que está presente nessa manhã, e Ele sabe como vai a vida de cada um de nós. E a pergunta é, olha o versículo 26 de João 18, é a segunda vez. Um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro, aqui é a terceira vez,
parente daquele a quem Pedro tinha decepado a orelha, perguntou: não te vi eu no jardim com ele? De novo Pedro o negou, e no mesmo instante o galo cantou. No versículo 25 fala assim: és tu porventura um dos discípulos dele? Gente, observe uma coisa no versículo 26, que isso já está acontecendo na sua vida, e fique tranquilo, sempre vai acontecer, sempre vai haver o parente daquele que você cortou a orelha, sempre. Não se preocupe, o parente daquele que você está cortando a orelha por aí em São Vicente, ele vai estar presente na sua vida, e ele vai te perguntar: é desse jeito que você é crente? Você não é discípulo de Cristo? Você não é daquela igreja lá, de perto daquele colégio? Onde você é? Você não diz que é crente? E nessa manhã você precisa refletir isso. Porque não só estar no jardim te faz diferença de nada. Aliás, te faz as pessoas indagarem a sua postura. Se você está no jardim, você tem que ter um diferencial. Porque foi esse diferencial que Jesus pregou. E nós vamos chegar nele. Nós vamos chegar então, daqui a pouco, naquilo que Jesus ensinou para os seus discípulos e aquilo que ele cobrou dos seus discípulos. Não basta só estar no jardim, você tem que ser igual. Aliás, a palavra cristão, que surgiu na perseguição ao povo de Antioquia, aquela palavra ali é Cristo menor, miniatura de Cristo. E hoje a gente fala essa palavra: eu sou cristão. Realmente? O que nós temos feito com a nossa vida, irmãos? Onde está o evangelho que muda vidas? A pergunta que eu tenho feito no meu coração é: onde está o evangelho que transforma caráter? Onde está o evangelho que faz de um assassino um homem que morre pelas pessoas, como Paulo? Faz de um doutor da lei, que Paulo era, abre mão dos seus conhecimentos, e ele mesmo diz que abre mão de todos eles, e considera como estorvo, como nada, para que Cristo cresça. Aliás, ele deixa registrado isso na primeira carta, quando ele escreve à igreja de Corinto, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 5, quando ele deixa claro que nada ele deixou de trazer àquela igreja, não por conhecimento de sabedoria humana, para que a fé daquele povo não se baseasse em sabedoria de conhecimento humano, mas foi com muito temor e tremor que ele esteve no meio deles, e a única coisa que ele deixou fluir e sair de dentro dele, aquele povo, era tão somente na demonstração, o demonstrar, o testemunhar do Espírito e do poder de Deus. O que faz uma vida mudar radicalmente? Qual é o evangelho que a gente tem vivido? Sempre terá um parente de mal ao nosso redor. A terceira pessoa desse texto, não é a terceira, mas é a que ressaltou dos meus olhos, é Pilatos. Um homem que esteve de frente com a verdade, conversou com a verdade, ouviu o testemunho da verdade. Nesse texto não registra, mas eu não sei se é Lucas ou Mateus, a mulher dele manda um recado para ele, que teve um sonho, falou: olha, não te envolvas com esse justo, porque há muito sofri em sonho por causa dele. Em outras palavras, quando a mulher fala, quem é casado aí sabe, aquele negócio que a mãe da gente tem, e quando a gente casa, parece que pula na mulher da gente, que a mãe fala assim: meu filho, não faz, que vai dar ruim, e você faz. O que aconteceu? Deu ruim. Parece que é praga de mãe. A gente vai crescendo, a gente vai assim:
Nossa, como minha mãe fala, parece que ela tem uma praga na boca, que ela fala o trem dá ruim. Não é porque ela tem praga, não. Ela é vivida, ela é experimentada, ela é sofrida. Ela ora por você, e quando ela percebe que vai dar ruim, não sai fora, porque vai dar ruim mesmo. Isso pula na mulher. Quando a gente casa, parece que eu achei que eu ia ficar livre desse negócio. Mas como eu já apanhei de lá para cá, quando minha mulher olha e fala assim, cuidado, não vai, não fala. As primeiras vezes, até hoje, de vez em quando, eu falo assim, não, ela orou pouco, eu orei mais. Aí faço. Nunca deu certo. Só dá ruim. A mulher de Pilatos falou com ele, vai dar ruim. Não te envolvas com esse justo. Aí ele vai para o interrogatório. O texto não fala se esse recado da mulher chegou durante o interrogatório ou antes do interrogatório. Se ela acordou e falou, está acontecendo um negócio, eles estão querendo pegar, você cuidado, que eu tive um sonho, não sei, o texto não fala, só fala que ela teve um sonho e mandou um recado para ele. Quando ele chega aqui, ele está de frente com a verdade. E quando Jesus revela quem ele é, e qual o propósito de vida dele, para que ele veio, para testemunhar da verdade, do qual ele já tinha dito lá atrás, e afirmado para todos, em João 14,6, eu sou a verdade, eu sou o caminho, a verdade, ninguém. E Pilatos pergunta, que é a verdade? Que é a verdade? Eu me lembro de outro sermão que eu preguei aqui, sobre o que a verdade nos liberta. E a verdade nos liberta das verdades relativas. Porque hoje não existe no mundo verdade absoluta. Tudo é verdade, depende de qual partido que você está, de qual lado você está. Se você está do lado contra o governo, a sua verdade é diferente da do governo. Entendeu? Se você torce para outro time, a sua verdade é diferente da outra verdade. Então, no mundo hoje, culturalmente falando, desde a época de Jesus já era assim. Aliás, essa verdade relativa, ela veio dos filósofos. Na época que mais aflorou isso, dos pensadores, dos 400 anos de silêncio, quando Deus não falou, e o homem acabou falando muita coisa boa, mas a maioria é abobrinha. Mas porque virou filósofo, tem um título de filósofo, todo mundo é apaixonado e ama. E aí veio Jesus e disse, existe uma verdade, a verdade, eu sou a verdade. E ainda existem pessoas como Pilatos perguntando, que é a verdade? Eu não sei como está seu coração nessa manhã. Eu não sei qual é o caminho que você tem levado na sua vida. Mas só tem 4 caminhos nesse texto e um deles você se encaixa. O primeiro é o de Judas. O segundo é o de Pedro. O terceiro é o de Pilatos. E o quarto é o de Jesus. Olha o versículo 37. Então lhe disse Pilatos, logo tu és rei? Respondeu Jesus, tu dizes que sou rei. Vamos ler isso aí? Eu, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, lembra do texto de Apocalipse das igrejas? Aquilo que o Espírito Santo diz à igreja, que ela possa ouvir. Jesus está fazendo uma afirmação. Jesus sabia de onde ele era, Jesus sabia quem ele era, qual era o chamado e para onde ele estava indo. Se você abrir em João capítulo 13, no versículo 3, o texto reafirma isso, João reafirma isso. João capítulo 13, versículo 3, põe aí para nós, para a gente ler. Sabendo este, que o Pai tudo confiara, e que ele voltava, não, só aí, pode voltar, sabendo este, que o Pai
tudo confiara às suas mãos. A pergunta nessa manhã sobre a vida de Jesus, porque Jesus afirma que ele sabia de onde era, de onde ele estava vindo, para onde ele estava indo, qual era o propósito dele, e era chegada a sua hora. Jesus tinha plena convicção do seu chamado, e ele andou o tempo inteiro, não desperdiçou nenhum segundo da sua vida aqui. Ele cumpriu todo o seu propósito. E a minha pergunta é, o que você tem feito da sua vida? Você sabe de onde você veio? Você tem convicção plena, de fato e de verdade, para onde você está indo? E a terceira pergunta, que é a primeira que está ali no João 13. Você sabe aquilo que o Pai confiou nas suas mãos para você fazer? E que se você não fizer, Ele vai tirar das suas mãos e vai dar para o outro que fez. Lembra da parábola dos talentos? O que você tem enterrado na sua vida, do seu chamado? O que o Pai confiou nas nossas mãos para a gente fazer? Porque Jesus, Ele está aqui no final, e Ele está dizendo, o que o Pai me confirmou, eu vim, e eu fiz, e eu vim testemunhar a verdade. E Ele disse para os seus discípulos antes, é chegado a minha hora. Ele sabia cada momento. Quando Judas está chegando, o texto diz que ele já sabia. Quando o povo está chegando, ele, a quem buscais? A Jesus o Nazareno. Ele já sabia tudo isso. Ele tinha convicção. A pergunta nessa manhã é, você tem convicção do seu chamado? Você sabe o que Deus te chamou para fazer na face da terra? Não, não sou, eu fui chamado para, não sei, não foi você vai ser pastor. Fui chamado para ser, isso não é seu chamado. Meu chamado não é ser pastor. Isso é um dom que Deus me deu. Que é diferente do seu. Não confunda chamado com dom. Para que nós somos chamados, amados? Mateus capítulo 5, no Sermão da Montanha. Ali tem o nosso chamado. Você vai ler o capítulo 5 até o capítulo 7 em casa. Mas eu vou te trazer só um pouquinho. Põe a imagem aí para mim, de Mateus capítulo 5. Não, põe a imagem, aquela imagem que eu pedi para você colocar, aquela. É o que está registrado lá em Mateus capítulo 5, do versículo 13, do versículo 14 ao 16. Jesus faz uma afirmação. Ele não faz uma pergunta, ele não faz uma recomendação, ele está pregando um sermão da montanha, ele está ministrando aos seus discípulos e àquela multidão, e ele está começando a falar sobre o reino de Deus que já é chegado, o reino de Deus chegou, e no reino de Deus é diferente do reino desse mundo, e então ele está passando as normas do reino dos céus, e então aí ele afirma, vós sois, ele não está perguntando se você quer ser, ele não está perguntando se você não acha que você é. Ele está perguntando ele está afirmando que você é. Se você é discípulo dele, você é. Essa imagem diz tudo. Eu coloquei ali o site, porque eu não pedi permissão da imagem para eu colocar. Então é lá que você vai comprar esse quadro, maravilhoso. Pode me dar de presente também. Tem a partir de R$15, vai até 300. Também o tamanho do quadro que você quiser. Tem vários lá sensacionais. Esse é um quadro que você devia ter na sua casa, para te confrontar todos os dias, conforme as Escrituras mandam a gente fazer, para a gente escrever a palavra nos umbrais, na parede, na mão, falar com os nossos filhos quando eles acordarem, no caminhar, no sentar para almoçar, no caminhar de novo, escrever na testa, na palma da mão. Isso é uma coisa que você tinha que ter na parede da sua casa, porque esse é o nosso chamado. O que diz lá? Você já sabe o que diz lá. Pelo menos, mais ou menos, né? Sal e... O que isso nos revela, amados? Porque Jesus sabia o chamado dele. Eu vim para isso. E Ele está dizendo para nós que nós viemos para isso. Qual é o fim principal do homem? Primeira pergunta do catecismo. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus
E o que diz em Mateus 5,16? Que é o finalzinho desse texto aí. Versículo 13, mantém essa imagem aí, não muda não, que agora o pessoal vai abrir, essa imagem aí vai ficar aí até o final. Ou vai abrir na Bíblia. Mateus capítulo 5, eu vou começar a ler do 13, você vai abrindo aí, porque você vai ler comigo o 16. Vós sois o sal da terra, ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo de um alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Versículo 16. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás. Qual é o fim principal do homem? Glorificar. Esse texto tem tudo a ver com a pergunta do Catecismo Maior. Então, como é que nós vamos glorificar a Deus com a nossa vida? Como que nós vamos glorificar a Deus com a nossa vida? O que o versículo 16 diz? Assim brilhe também a vossa diante dos homens, para que vejam as vossas e glorifiquem. Presta atenção, irmãos. Nós não somos salvos pelas obras, mas as obras identificam qual o caminho que nós estamos andando. Nós não somos salvos pelas obras, é pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas, somos feituras dele, criados em Cristo, para as boas obras, das quais de antemão, ele que preparou, não foi o pastor, não foi a igreja, ele preparou, para que nós andássemos nelas, as boas obras, andássemos nelas. Tiago capítulo 2 se explica aí. Mostra a sua fé sem obras, que eu com as minhas obras vou te mostrar a minha fé. Não adianta você arrotar João Calvino, 5 pontos, não adianta você arrotar a doutrina da eleição, se a sua vida está uma vida de pecado, suja, imunda. O seu fruto revela qual é a árvore que você tem sido. Aquele que é lavado e remido no sangue de Cristo, ele tem uma boa conduta, ele muda. Quando ele peca, ele quer a morte. Ele não nada na lama, ele escorrega na lama, ele cai, mas já sente nojo. Ele não fica escolhendo qual pocilga que ele vai no final de semana para nadar. Entendeu o recado? Entendeu o recado? Nós somos isso aí, Deus nos chamou para ser, falou, vós sois. Hoje eu te pergunto, se você morrer hoje, você vai fazer falta para quem? Se você faltar hoje, você vai fazer falta para quem? Para quem? Porque uma coisa é certa, o sal, quando ele está presente na comida, né, ninguém elogia, nossa, que maravilha, esse sal está bom demais. Mas quando ele falta, deu ruim. Eu não sei você, mas se você já comeu, hoje eu já como quase sem sal, por causa que eu faço tratamento de hipertensão. Então vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo. Então qualquer lugar que eu for, para mim, a comida já está um pouco mais temperada, porque o sabor vai mudando. Mas se faltou aquele pouquinho, eu sinto. A palavra do Senhor fala que nós somos sal da terra. Hoje, quando a gente está no meio da multidão, ele sabe diferenciar quando você está e quando você não está. Você faz falta no meio em que você vive. Você é sal da terra.
Porque são três coisas que o sal e a luz, eles nos diferenciam dos demais. A primeira é a essência. Faltou, todo mundo sabe. Apagou a luz, todo mundo sabe. Blackout. A segunda é a influência. Onde eles chegam, muda tudo. Onde o sal chega, há um novo sabor. Onde o sal chega, preserva-se. Não apodrece. Traz vida, não morte. Antigamente, não tinha geladeira. Como é que eles faziam? Para manter aquele pedaço de carne de sol. Salgava até, pendurava no sol, aquele lotado de sol. Depois, botava, hoje virou coisa nobre, carne de charque, um negócio. E aí você tem que botar de não sei quantos molhos para tirar o sal. Mas era para preservar, para não apodrecer. Agora, onde você chega, o negócio preserva ou apodrece? Você é sal? Onde a luz chega, traz um monte de coisa boa, mas traz um monte de coisa ruim. Você já percebeu? Na época das roças, aqui tem uma turma boa das roças, da lamparina, ou do lampião. Que maravilha, né? Leu alguma coisa com o lampião à noite, contava as histórias, não tinha televisão, no máximo um rádio, botava o lampião, o rádio lá, todo mundo ouvia as notícias e a novela, o rádio. Minha mãe era dessa época, ela deve estar assistindo ou vai assistir depois. E eu quase tive um nome, não vou nem falar qual o nome, às vezes alguém tem esse nome, por causa de um ator de televisão não, de rádio, que não era televisão, que na cabeça dela era tão bonito que ia botar o meu nome, graças a Deus que ela não colocou, o nome eu achei feio demais da conta. Vou nem falar aqui, porque vai que tem um aqui, vou ter que pedir perdão depois. Aquela época, mas hoje mudou, é LED. O que aconteceu daquela época para hoje? Você consegue enxergar a poeira melhor, a sujeira. Naquela época do lampião, o povo era feliz e não sabia, quase ninguém tinha alergia, porque tinha muita poeira. Por mais que limpasse com o lampião, tinha muita poeira, não dava para ver, só de manhã. Hoje, com LED, você vê até quase que um micróbio. É uma passação de pano e de álcool, de não sei o quê. A luz, ela traz as nossas imperfeições. Ela traz coisa boa, mas ela também traz incômodo. Porque a luz, ela traz, diante do espelho, aonde nós estamos tortos, aonde está enrugando, aonde era bonito, agora já não é mais, já vira charmoso. Aonde era, a luz traz, aonde a gente chega, se é luz, a gente vai trazer incômodo, amado. Se você é luz de verdade, se você dá uma olhadinha na oração sacerdotal em João 17, um capítulo antes desse que nós estamos estudando hoje, você ia ver que Jesus, na oração dele, fala que o mundo nos odeia porque nós não somos mais do mundo. Se o mundo te ama e gosta de você, tem alguma coisa errada. Não confunda simpatia com amor. Não confunda simpatia com amor. A igreja de Atos dos Apóstolos tinha simpatia de todo o povo. Simpatia, não amor. Porque incomodava. Porque era diferente. É um caminho diferente. É uma rota diferente. Ela influencia. Aonde o sal e a luz chega, ela muda. Ela não é mudada. Agora, a maioria dos crentes que tem andado por aí, aonde ele chega, ele se amolda rapidinho às coisas desse mundo. Tudo que o povo faz, ele anda fazendo. Eu te pergunto, que luz é essa? Que sal é esse? A luz e sal é referência, onde tem, todo mundo sabe. Nos antigos falavam assim, é lá perto daquele poste, é luz. Você vai caminhando aqui, ó. Quando você vê o primeiro poste no meio da fazenda, você passa, é no segundo poste, é lá, referência. Quando a pessoa fala assim, ó, eu gosto
da comida tal, porque o tempero dela, ele não fala, mas o tempero marcou a vida dele, é referência. Eu gosto da comida da minha avó, que quando minha avó faz aqui a comida, por quê? É o tempero, referência. Todas as outras comidas, se não for igual àquela, é pior, referência. Lembra da comida da sua avó? Né? Dá até água na boca se continuar lembrando muito. Graças a Deus que minha avó ainda é viva hoje, 95 anos. Então, todas as comidas que eu gostei muito da minha avó, eu falo assim, vó, sentava perto dela e falava assim, vó, deixa eu perguntar um negócio para a senhora. Ninguém faz uma muqueca baiana igual a senhora, que eu já comi na Bahia um monte de muqueca, é boa, mas a da senhora tem um negócio que as outras não têm. Referência. E depois da dela, as outras são boas, mas não são referência. O sal, ele é referência. Quando eu crescer, eu quero ser referência, igual a fulano, referência. A minha pergunta é, você tem sido referência nesse mundo? As pessoas querem te seguir? Onde estão os teus discípulos? A pergunta é, porque Jesus termina aqui falando com Pilatos. O que meu pai me chamou, eu fiz tudo. Vim testemunhar toda a verdade. A minha pergunta nessa manhã para você, o que você tem feito da sua vida? Você tem sido como Judas, Pedro, Pilatos ou Jesus? Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz deste mundo. Referência. No dia que a igreja do Senhor Jesus for verdadeiramente a referência. Eu tenho orado tanto. Toda vez que eles falam assim, novo ministro da economia, da agricultura, de não sei o quê, e aí fala lá, é cristão. Eu dobro o joelho e falo, meu Deus, é o nome do Senhor. Tantos já passaram lá com o nome do Senhor, e nós votamos e colocamos lá. E a maioria deles viraram safado como os demais. E entraram nas lava-jato, nas roubalheiras da vida e aceitaram propina e dinheiro. É o teu nome, Deus, que está ali. O negócio mudou. Eu não sei até aonde eles estão levando o nome do Senhor para fazer política, mas é o teu nome. Referência. É por isso que agora está tomando tanta pedrada. Não é pedrada porque fez um serviço incompetente, porque nem começou. É só por dizer que é sal e luz. E eu fico pensando, e a minha vida? Porque a deles são transmitidas na televisão. Mas nós, todo dia. Se a nossa vida fosse transmitida na televisão, tudo que a gente faz, toda palavra que a gente diz fosse gravada, como a deles são, os discursos da nossa vida, da nossa verdade, e depois filmar o fake news que a gente é. Será que a gente ia chegar a ser sal e luz de verdade? Amados, nós precisamos acordar no nome de Jesus. Vós sois. Jesus, no texto que João omite, mas que Mateus registra, do capítulo 18, no jardim, ele faz uma afirmação aos seus discípulos e diz, vigiai e orai,
Porque o espírito, na verdade, ele está pronto, mas a carne é fraca. Ele está falando dele mesmo, ele experimentou isso. Porque naquela noite ele se angustiou e teve a ousadia de falar: Pai, se possível, passa esse cálice de mim. A carne é fraca, mas o espírito está pronto. Isso para te dizer, mano, tem muita coisa que você anda fazendo aí, teu espírito já gritou na sua alma, já gritou dentro de você: você está no caminho errado, filho, volta. 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 Caminho errado. Volta. O espírito está pronto. Que nessa manhã Deus possa limpar a sua lâmpada no nome de Jesus. Que nessa manhã Jesus possa tirar tudo aquilo que tem tirado o sabor da sua vida. Porque vós sois o sal da terra. E só vós pode ser o sal da terra, em que o Espírito de Deus habita, se verdadeiramente habita. Se é que não precisa nascer de novo nessa manhã. Precisamos mudar, amados. Não podemos fazer o que todo mundo faz. Não podemos machucar como todo mundo machuca. Não podemos xingar como todo mundo xinga. Não podemos furar a fila como todo mundo fura. Não podemos. Não podemos. Temos que ser referência. Pastor, mas isso é difícil. Não é difícil, é impossível, é morte. E ninguém quer morrer. Esse é o problema do evangelho pregado hoje. Todo mundo quer Jesus, mas não quer morrer. Todo mundo quer ser salvo, quer nova vida, mas ninguém quer ir para a cruz. E ele deixou bem claro: aquele que quer seguir a mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Não existe caminho com Cristo sem morte para essa vida. Esse evangelho que está sendo pregado por aí e massageado o ego de muitas pessoas por causa do dinheiro que elas ofertam, é um evangelho que está te levando ao engodo. E no mínimo, se você é eleito, está te levando a não produzir e multiplicar os talentos que Deus te deu. Porque os salvos e eleitos em Cristo, segundo as Escrituras, também serão julgados. Não para condenação, mas para galardão. Já pensou naquele dia quando Jesus voltar e você, servo do Senhor Jesus? Agora eu estou falando para os servos. Ele te mostrar o vídeo da sua vida e para te dar o seu galardão, porque vai ser lido as obras. Falei: meu Deus, se meu nome não mudar daqui para lá, eu vou passar vergonha, mas vou passar pouca, porque meu nome tem A, vai ser um dos primeiros a ser chamado dos milhões. Quem tem o nome começando com W, vai ler na obra de cada um. E Deus resolveu te mostrar qual seria o seu potencial se você tivesse levado a sério o seu chamado. O que você perdeu? Lógico que você não vai viver a vida em depressão lá, porque a palavra do Senhor diz que Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima lá. Irmão, não meça a sua vida pela régua dos outros. Que você possa medir sua vida pela régua de Deus. Aquele que permanecer em mim, esse vai dar muitos frutos. Não aceite uma vida menos do que muitos frutos. Não aceite uma vida menos do que muitos frutos.
E você pode dizer: eu queria ter ouvido essa mensagem há uns 30 anos atrás. A Bíblia fala que o justo, na velhice, a sua seiva ainda terá muito verdor, e ele ainda dará muitos frutos. Está vivo? O tempo é hoje. Amém? Pastor, quais são os frutos? Filho, busca no joelho, vai para o seu quarto, o pai já está lá. Não sou eu que tenho que dar receita de bolo para você. Nós temos que parar de ficar pedindo receita de bolo para pastor, para comentarista, para teólogo, para doutor. Quem é pescador aqui vai entender o que eu estou falando nessa manhã. Os demais perguntam para eles. É muito bom você comer um atum, uma sardinha enlatada. Isso aí você entende. Melhor ainda, quando compra o peixe fresco na feira e faz. Tem uma diferença muito grande. Mas quem é pescador, ele sabe a diferença que tem do peixe que ele compra e do peixe que ele pesca. É a mesma raça, às vezes até um pouco menor do que aquele que ele escolhe, porque lá na feira ele pode escolher o quilo que ele quiser. Mas aquele que ele pesca, quando ele prepara, tem um sabor diferente. Salmo 119, versículo 130. Podia jogar na tela aí para mim o Salmo 119, versículo 130? Nós vamos encerrar com ele. Salmo 119, versículo 130. E depois nós vamos louvar o Senhor e vamos terminar esse momento para voltar à noite. A revelação das tuas palavras e a revelação das tuas palavras esclarece e dá aos simples. O peixe pescado na vara, ele tem um sabor diferente. Essa é a verdade. Você pode ouvir vários sermões bonitos, como se você gostou do sermão dessa manhã, mas quando Deus fala lá no seu quarto com você, o sabor é diferente. O sabor é diferente. Não foi outro que pescou. Não foi outro que preparou, mesmo ele sendo chefe de cozinha. O sabor é diferente. Teu pai já está no quarto, em secreto. Volta para lá. Fecha a porta. Ora. E peça ao Pai: Pai, que essa palavra seja uma verdade no meu coração. Eu gosto muito da comida da minha avó, do fulano, do pastor. Mas quando o Senhor me ensina a fazer é diferente. Que o ano de 2019 seja um ano que você vai ouvir mais Deus dentro do seu quarto do que aqui nesse púlpito. Essa é a minha oração. Pastor, e acabou o seu emprego? Sim, meu emprego. A minha vocação, não. O meu chamado, não. Quem faz desse púlpito emprego, vai acabar. No dia que a igreja aprender a ouvir de Deus. Mas quem anda com Deus sempre terá lugar. Amém? Vamos colocar de pé. Eu queria orar por você. Para você não perder o que Deus vai falar com você esse ano. Pastor, como o senhor sabe que Deus vai falar comigo esse ano? Porque se você buscar, Ele dá. Ele dá é para quem pede, é para quem busca, é para quem bate na porta. Você compra uma cadernetinha como eu, assim, ó. Qualquer uma. Ou pega uma agenda velha, que está toda branquinha, que a maioria não usa é nada. Numa caneta, põe do lado da cabeceira da sua cama, ou aonde você vai ler as Escrituras. Ora antes,
Fala comigo, Deus, e leia. Um texto como esse, que só narra a morte de Jesus, você já está cansado de saber, mas essas coisas que eu falei nessa manhã vai começar a arder no seu coração, as perguntas vão começar a vir. Escreva, porque vai passar. Eu estou dando um testemunho que está acontecendo, que acontece comigo. Quando eu não escrevo, eu estou com sono. Ai meu Deus, amanhã eu escrevo, nunca mais eu lembro, dificilmente volta. Então anda com a cadernetinha, deixa Deus falar no seu coração. Amém? Escreve. É aquilo que Deus está dando para você. Pode ser pouquinho, pode ser só um minuto, uma frase, mas eu vou te falar, hein? O maná é assim também, era todo dia, era só para o dia, mas alimentava. 40 anos. Você não precisa de muito, filho. Você precisa do suficiente com Deus. Amém? Vamos orar e depois nós vamos louvar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. O Senhor tem um chamado de cada um aqui, e é no mínimo para ser sal da terra e luz do mundo. Ao ponto das obras que a gente fizer, o povo vai entender que há um Deus nos céus, que não tem condição de nós, tão pequenos, fazer essas coisas, a não ser que tenha algo superior e acima de nós, que é o Senhor. Meu Deus, o Senhor tem experiências diversas. O Senhor é o Deus das ideias e criatividades. Tu és o Deus que opera maravilhas no meio do teu povo. Dá experiências novas para o teu povo, eu lhe peço nessa manhã. Arde o coração deles na leitura das Escrituras. Arde o coração deles, fala o coração, traz uma palavra, faz ela piscar na alma deles. Tu és o Deus que alimenta. Tu és o Deus que sopra em nossos corações. Traz vida e vida em abundância. Tira os entulhos da nossa alma. Que nessa manhã os entulhos caiam por terra em nome de Jesus. Que as muitas águas voltem a jorrar no nome de Jesus. E que nós paramos de comprar comida pronta no nome de Jesus. Possamos ir àquele que faz todas as coisas, o Senhor. Que já está no nosso quarto em secreto. Que espera o clamor e responde. Tu és o Deus que responde. Tu és o Deus que nos vê e nos responde. Fala o coração do teu povo, muda a sorte da tua igreja. Dá-nos um ano de cura, de saúde, de experiência com o Senhor. Leva o teu povo no confronto dessa palavra, mas na paz que cura a alma, na tristeza segundo o Senhor, que promove paz ao nosso coração e mudança de vida. Que o Senhor cresça e que a gente diminua esse ano no nome de Jesus. Em nome de Jesus, vamos adorar.